Foi diagnosticada com autismo? Sim. Sabia que eu também fui? Tem 1 ano e pouco eu fiz teste e aí me diagnosticaram com um nível de espectro autista. E se eu sou autista ou não, não quero saber. Já sou assim, já era. Olá, povão, tudo bem? A comunidade do autismo foi pega de surpresa essa semana com uma declaração do Danilo Gentili, que é um humorista famoso e agora apresentador do The Noite, agora há muitos anos já, né? Que é um programa da SBT, de que ele foi diagnosticado com autismo. E mais do que isso, né, nessa entrevista que ele estava fazendo com a Amanda Ramalho, que é uma jornalista diagnosticada com autismo, então ele começou a falar do caso dele, né? Nessa entrevista, ele contou essa história que ele foi diagnosticado, mas mais do que isso, ele fez vários apontamentos, ele não levou muito a sério o diagnóstico, ele não levou à frente o próprio processo diagnóstico até o final, pelo que eu entendi, né? Então, ele criou ali um contexto para a gente discutir várias coisas relacionadas à natureza do próprio autismo, relacionadas à questão dos serviços diagnósticos, como é que se faz o processo diagnóstico, sobretudo em adultos, né, os níveis de autismo, enfim, dá muito pano para manga aqui, essas falas dele. E é o seguinte, eu vou reagir aqui ao vídeo, eu vou passando e vou fazendo comentários com vocês, e esses comentários vão abranger vários desses temas aqui. Se vocês quiserem só assistir a parte dele, eu vou colocar o link, vocês entram lá no YouTube do The Noite e assistem. Mas se quiserem acompanhar aqui os comentários que eu vou fazer, né, e inclusive discutir aqui comigo aqui também nos comentários, fica aí pra gente bater esse papo. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação, fiz o pós-doutoramento no departamento de psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas com evidência, e vamos lá, vamos ver aqui o que o Danilo Gentili falou sobre esse tema, tá bom? Vamos lá. Você foi diagnosticada com autismo? Sim. Recentemente? Isso eu posso explicar uma coisa? Pode. Porque essa minha falta de filtro no pânico é uma característica, porque você... É o seguinte, a Amanda Ramalho, ela é diagnosticada, como eu disse, né, ela tem um podcast discutindo saúde mental e ela tem uma história de participação no programa Pânico e durante a primeira parte da entrevista eles vão discutir essa participação, que é uma participação que durou muitos anos e que teve vários eventos em que ela tirou, por exemplo, pessoas entrevistadas do Sério, as próprias pessoas do Pânico também, e ela fazia falas que eram bem sensíveis às vezes, né? E aí ela está, né, fazendo uma referência, meio que fazendo uma referência àquilo que já foi discutido durante toda a entrevista, né? Então faz sentido aqui o que ela está falando com tudo aquilo que já tinha sido dito, tá? Aliás, eu recomendo vocês depois assistirem o vídeo inteiro, porque aí conta toda essa história, é bem bacana. Você não tem um freio. Sabia que eu também fui? Isso que ela falou, em primeiro lugar, continuando aqui, né? É verdade, né? Pessoas com autismo têm muitas vezes esse prejuízo, nesse freio, nesse autocontrole, né? E também essa dificuldade de discriminação do que deve ou não deve ser dito em certos ambientes, de modo que muitas vezes tem um certo sincericídio, né? Umas coisas que não seria apropriado falar num certo contexto, mas que a pessoa fala, né? Essa falta de freio, de filtro sobre, isso aqui talvez não seja apropriado aqui, porque isso depende de uma sutileza social que muitas vezes é muito, muito complexa. E aqui ele falou assim, sabe que eu também fui? Então a primeira vez que ele fala na mídia, né, que levanta essa hipótese que eu nunca vi, é a primeira vez que ele fala. Eu não sei se ele combinou ou não com ela, porque às vezes eles fazem um briefing antes, né? Mas aqui, eu não sei, não está claro. E essa fala pegou a gente de surpresa por conta das outras coisas que ele falou, né? Que a gente vai acompanhando aqui. Não. Sério? Então, sério? Sério. Tem 1 ano e pouco eu fiz teste e aí me Então, ele está dizendo que isso já faz 1 ano e pouco, né? Que ele fez isso. Mas desse 1 ano e pouco, ele nunca tocou nesse assunto, e vocês vão ver que tem a ver com o fato de que ele não levou adiante, né, esse processo. diagnosticaram com um nível de espectro autista e eu falaram, você tem que vir e continuar o acompanhamento pra gente ver qual é o nível. Eu falei, não. Ele disse que fez o teste, né, e que aí deu um nível de autismo, deu espectro autismo e que tinha que continuar o processo de avaliação diagnóstica para saber o nível. Olha, tem muitas vezes que uma pessoa diz assim, olha, eu fui no profissional e aconteceu isso e aquilo. Aí você fala, esse profissional aí não manja nada, né? Porque você está falando aí totalmente contrário
o guideline mínimo ali da ação profissional. Só que aí, quando a gente eventualmente tem a oportunidade de saber um pouco mais o caso, se às vezes descobre que não foi nada daquilo que aconteceu no profissional. Então, eu não sei exatamente se o que ele está falando foi de fato o que aconteceu no profissional ou se ele que interpretou dessa forma, porque ele não é uma pessoa da área, não entende, assim, pode não entender direito do que está rolando, né? Mas o processo que ele falou aqui não faz muito sentido, né? Primeiro que você não faz um teste mental, aí você faz o teste e testa 50 coisas e dá autismo. Ou você faz o teste para autismo ou você não faz. E se você faz esse teste é porque você já tem uma desconfiança, né? Alguém levanta uma hipótese, ou você mesmo levanta a hipótese, e você vai lá e faz uma avaliação de autismo. Por exemplo, a ADLS ou a DIR, ou você pode fazer algum outro que tem um valor menor preditivo, como a escala de responsividade social, mas também é uma boa avaliação, muito utilizada no Brasil, né? E aí você tem uma informação, e essa informação vai dizer se aquele é um caso de autismo ou não, né? O médico fecha esse diagnóstico. Agora, quando você tem essa informação, você já tem a informação de que é o autismo. E aí você, eventualmente, vai classificar aquilo em nível 1, 2 e 3. Então, em primeiro lugar, essa classificação ela pode ser muito difícil, dependendo do caso. É por isso que, por exemplo, o CID-11 não tem mais essa classificação de nível 1, 2 e 3. Eu, inclusive, vou colocar aqui para vocês um vídeo que eu fiz recentemente discutindo essa coisa do autismo leve. E aí eu problematizo isso, essa distinção entre os níveis, né? Explico por que ela é complicada e que no CID-11 não tem isso, porque não tem nenhum bom instrumento que diga nível 1, 2 e 3. Mas, se você já fez a avaliação de autismo, já deu autismo, você já vai ter algum tipo de perspectiva se é nível 1, 2 e 3, ainda que ela não seja perfeita. Então não faz sentido primeiro você fazer a avaliação diagnóstica, depois você continuar a passar pelo nível. Não é assim o processo de avaliação diagnóstica para autismo. Primeiro problema. O segundo problema é que no caso dele, não há a menor dúvida de que se ele tiver autismo, é nível 1. Não há a menor dúvida. Porque o nível 1 é o indivíduo que precisa de ajuda. Nível 2, ajuda substancial. Nível 3, ajuda muito substancial. Ele é um sujeito já adulto, que passou a vida inteira sem o diagnóstico, porque conseguiu se virar, conseguiu fazer suas próprias coisas, é uma pessoa independente, de sucesso, etc e tal. Ele tem a linguagem preservada, tem a cognição preservada, portanto, tem todos aí os elementos óbvios, né, inquestionáveis de um caso de nível 1, né? Então, eu não sei exatamente se foi isso que o profissional disse a ele, né, realmente, mas essa descrição do processo de avaliação diagnóstica é uma descrição que, de fato, não corresponde. Isso quer dizer que ou ele não entendeu alguma coisa, ou ele não quis contar alguma coisa, ou o profissional fez um processo de avaliação que não é aquele que de modo geral, se realiza no caso de autismo, tá? Vamos continuar. Não quero não, obrigado. Se eu sou autista ou não quero saber, já sou assim, já era. Isso que ele falou aqui, não quero não, obrigado, se eu sou autista, sou assim, já era. Tem muitas pessoas que podem eventualmente se sentir assim, né? Agora, o que distingue o diagnóstico do não diagnóstico é a necessidade de ajuda. O diagnóstico precisa de apoio. Ele pode também ter um conflito no sentido de que o profissional disse, olha, você tem diagnóstico. Quer dizer, o profissional está dizendo, depois dessa avaliação técnica, eu entendo que você precisa de ajuda. E ele dizendo assim, não, eu não quero ajuda. E tudo bem, isso pode acontecer, né? Agora, de fato, o autismo ele é caracterizado, o diagnóstico faz sentido quando o indivíduo precisa de ajuda, né? E a pergunta é, vamos imaginar que não, ele não precisa de nenhuma ajuda. Sim, mas por que foi feito o processo de avaliação diagnóstica? Porque ninguém bate na porta dos outros 7 horas da manhã e fala assim, o senhor gostaria de ouvir a palavra da neuropsicologia, né? Ou sei lá, de qualquer outra coisa? Não. Existia um motivo para fazer essa avaliação. Esse motivo está relacionado a uma queixa, né? De um modo geral. A não ser que seja algum outro caso muito estrambólico, muito extraordinário. Sei lá, tipo, foi fazer uma reportagem sobre isso e aí ele passou pelo processo para fazer a reportagem. Mas fora de uma relação em que eu tenho um prejuízo, eu estou procurando uma avaliação para eu encontrar respostas, para eu poder ser ajudado da maneira correta, isso não faz sentido. Talvez não fosse a resposta que ele esperasse. E aí, por conta disso, ele pode ter rejeitado. Pode acontecer, mas enfim, a gente... Não sei se ele vai voltar a falar nisso, mas
Se não voltar, não dá para entender direito qual é essa relação. Vamos continuar. Então, eu acho que, para mim, quando eu recebi isso, eu falei, cara, eu preciso comunicar. Por exemplo, olhar no olho. Eu não consigo olhar. Então, ela está dizendo assim, eu preciso comunicar. As pessoas que recebem o diagnóstico não precisam necessariamente comunicar. Mas a pessoa, individualmente, ela pode se sentir dessa forma. No caso dela, por exemplo, ela é uma jornalista, né? Ela pode sentir essa necessidade. Ele pode ser que ele tenha o diagnóstico, ele tenha fechado o diagnóstico, ele também não queira comunicar, ele não queira entrar mais, talvez tenha escapulido. Pode ser também, é direito dele, né? Então pode ser que muitas coisas tenham acontecido. Mas é importante dizer que mesmo sendo uma pessoa pública, ela pode querer comunicar e pode querer não comunicar, isso não há nenhum problema. Olhar muito no olho. Eu tô te olhando porque eu já te conheço. Mas por muito tempo, muitas pessoas eu não olho no olho porque me dá uma aflição. Porque a concentração de olhar no olho me faz me perder nas ideias. Então, isso que ela está falando aqui é uma coisa também bastante comum em pessoas com autismo, né? Muitas delas têm esse prejuízo no contato visual, na sustentação no contato visual. Até faz, mas faz um contato fugaz, né? Nesse caso aqui, ele vai fazer uma contribuição, né? Ele vai fazer uma fala sobre o caso dele também, que também é a mesma situação, né? De dificuldade nessa sustentação. Um pouco disso. Você é autista, você falou. Eu tenho muito foco que se eu... Então, agora ele parou de falar, ele falou rapidamente do contato visual, que ele também tem um certo prejuízo. E, de fato, muitas vezes, isso pode ser mitigado por estratégias que as pessoas usam. Então, elas podem olhar ligeiramente próximo, ou podem aprender também a olhar. Então, ela pode ter uma informação sobre a história dela, né? Que ela, historicamente, teve essa dificuldade, mas agora ela aprendeu. Então, é por isso que é tão difícil diagnosticar adultos com nível 1 que conseguiram se virar, conseguiram passar até a idade mais tardia sem diagnóstico, porque muitas vezes eles encontram outras estratégias para resolver os problemas, né? Para conseguir ter mais autonomia. Então, às vezes, esses caminhos ficam mais confusos. Mas ele vai falar da coisa interessante aqui. Eu tô focado numa coisa e alguém fala, faz aquilo, me dá uma irritação por dentro, porque... E aí é muito importante ter a noção de que hiperfoco é diferente de simplesmente ter atenção. Nós estamos falando de um nível de atenção, de foco em uma coisa que traz um prejuízo para o indivíduo. Né? Não é no nível saudável. No nível saudável, não faz sentido você diagnosticar uma coisa, porque no nível saudável está dentro das relações normais que não precisam de diagnóstico. Agora, quando aquilo passa do limite, aquilo pode ser caracterizado como uma característica que pode fazer parte do quadro do autismo, porque está trazendo um prejuízo relevante para o indivíduo ali, né? Mas ele está falando de outra coisa aqui, que é essa alteração na regulação emocional. Ele está focado e alguém fala para ele fazer outra coisa, ele fica muito irritado. Isso é uma coisa, assim, muito difícil para pessoas com autismo nível 1, nessa inflexibilidade psicológica. Realmente é um traço bem complicado. Que eu tô aqui, ó. Uhum. Só que aí quando eu pego alguma coisa e eu tô focado nisso, eu me enfio nisso, eu fico 1, 2, 3, 4 meses nisso, eu tiro tudo. O que ele está falando, né? Ele fica até 4 meses, por exemplo, 1, 2. Tem pessoas que têm um hiperfoco que pode mudar, sei lá, de alguns dias para o outro. Tem pessoas que podem ficar, como ele falou, né? 3, 4 meses. Tem pessoas que podem ficar a vida inteira no hiperfoco único. Isso é variável, né? Isso pode ir se modificando ou pode ser estável. Não é só o autismo que tem a característica do hiperfoco, tá? O hiperfoco é uma condição que tem outros casos também, né? É muito falado no caso do TDAH, mas ela é uma condição que pode aparecer em algumas situações e que, no caso do autismo, é bastante conhecido. Pelo menos quem está aqui assistindo, aqui provavelmente está mais próximo aqui da comunidade, a gente sempre discute sobre isso, né? Tudo que eu posso do negócio. E eu não consigo muito sair de foco. E é pesado tentar ter a vida social que precisa ter. Você está ironizando? Eu acho que uma coisa que ele falou aqui é legal, que exatamente ele está dizendo, olha, eu tenho esse foco e é pesado manter a vida social. Ou seja, ele está descrevendo uma coisa que traz prejuízo, entende? É pesado, é difícil. Exatamente isso que traz a contradição e, eventualmente, a base para um diagnóstico, né?
é o prejuízo clinicamente significativo. Tem um vídeo aqui que eu vou colocar aqui para vocês, que é chama Sem Isso Não É Autismo, que são os 3 condicionantes. Eu posso ter todas as características do autismo. Se essas 3 condicionantes não forem atendidas, não é autismo. E a principal delas ela vale para todos os diagnósticos do DSM, precisa trazer prejuízo clinicamente significativo. Porque essas questões mentais que aparecem nos transtornos, elas aparecem em todo mundo. Não se trata de ter ou não ter uma coisa, o autismo. É o quanto que você tem, aquilo aparece num quantum, uma quantidade dimensionalmente, aparece de um tanto que traz prejuízo para você. Aí sim é que eu vou dizer que pode justificar um diagnóstico, né? Eu vou colocar um outro vídeo aqui, que chama Natureza do Autismo. Esse é um dos melhores vídeos que eu já fiz, na minha opinião, em que eu discuto justamente isso, né? Esse caráter dimensional dos transtornos mentais, mas eu estou falando especificamente do autismo. Vou voltar um pouco aqui, porque aqui tem uma parte legal dela aqui. É pesado tentar ter a vida social que Você precisa está ter. ironizando? Não tô. Tá bom. Não tô. E é até legal ela ter falado isso aqui, né? Porque, veja, quando uma pessoa fala uma coisa, ela pode estar ironizando, pode não estar, pode ter vários sentidos. Isso depende da prosódia, da expressão gestual, da expressão facial, de um monte de coisa, né? Do que exatamente é falado, do contexto. Várias coisas podem alterar o sentido. E pessoas com autismo têm mais dificuldade de fazer essa diferenciação, né? Tem uma certa insensibilidade aí. E aí ela já mandou perguntando, você está ironizando? Poderia ser que sim, poderia ser que não, né? Então eu acho que ela ilustrou bem aqui uma característica importante do autismo nível 1. Tô falando. E eu tenho algumas características, só que eu não quis ir mais aprofundar. Porque eu pensei 2 coisas. Primeiro, mas por que eu vou me aprofundar nisso? Se eu for mesmo, é isso aí, acabou. Viver até hoje assim. Então, a primeira coisa não está claro exatamente qual é a relação, como eu estou dizendo, né? Não era ele entrevistado, então não tinha toda aquela discussão sobre todas as coisas. Não está claro por que ele procurou o processo de avaliação diagnóstica, se respondeu uma questão dele, mas você pode, numa situação como essa, não sentir identidade com aquilo, né? Você não se dispor a fazer o tratamento. Olha, gente, talvez essa seja uma das coisas mais comuns que eu tenho de relato das mães, principalmente das mães, dizendo assim, o pai, ele claramente tem autismo, mas ele não aceita a avaliação diagnóstica, ele não aceita fazer diagnóstico. Esse é muito comum. Ou, em outros casos, eu tenho, meu marido claramente tem, ele já aceitou que ele tem, mas ele não quer procurar tratamento. E ele não quer fazer o diagnóstico formal. Então, é uma coisa que não tem uma resposta exata. Como é que você faz? Se está certo, se está errado? E a pessoa está tomando decisão sobre a vida dela. Então, como é que a gente pode julgar isso? Não pode. É o indivíduo que tem que decidir as coisas que ele quer. Claro que numa situação de casal é mais complicado, porque isso afeta a vida do parceiro, afeta a vida, eventualmente, da criança. Aí é um pouco mais complicado, né? Envolve a relação entre os dois, né? E a reciprocidade ali do compromisso. Agora, de uma outra pessoa, não. Cada pessoa, né, decide, enxerga o mundo de uma forma e toma decisões a partir dessa visão. Mas ele falou que um dos motivos é esse. O segundo motivo ele vai dizer... E se eu não for, eu acho que tá uma coisa que tá muito banalizado. Hoje todo mundo que tem um ou outro distúrbio, que pensa um pouquinho fora da caixinha, tá recebendo diagnóstico de autista. Então ele tá dizendo, se eu não for... E aí ele fez uma crítica aqui que ele já tinha feito no começo do programa, em outros momentos com ela, quando começou a falar do podcast, né, que eu não passei aqui, ele também estava criticando o que ele acha que é uma banalização dos diagnósticos. Aí ele diz assim, olha, ficar mais triste, isso é ser ser humano, viver a vida, não é ter depressão. E, enfim, ele está fazendo aí uma crítica que é comum. Você ouve muitas vezes essa crítica aí. E essa crítica está relacionada a muitas coisas. É claro que as pessoas também que recebem o diagnóstico de autismo, que ele ouve falar e que ele eventualmente vê a pessoa, não sabe da história dessa pessoa, de qual é o processo de construção daquele diagnóstico, o que a pessoa sofre ou não sofre, né? Claro que, inclusive a Amanda fala isso, um pouquinho antes daquele momento que eu comecei, ela fala sobre isso. Eu não sei qual é o processo de construção daquele indivíduo, daquela forma para eu poder fazer esse julgamento, né? E é claro que você pode ter uma crítica social, pode ter uma certa percepção de que isso possa acontecer, não há nenhum problema,
né? Ele também não está falando com ninguém especificamente, não está acusando ninguém especificamente, mas, de fato, existe um debate sobre os transtornos mentais. E o DSM, eu acho que o DSM responde muito bem isso. Os transtornos mentais, eles não são uma condição de positivo ou negativo, né? Você vai lá, ou você tem alguma coisa ou você não tem. É uma questão dimensional. Ou seja, você tem a mesma característica, as características da depressão, todo mundo tem. Só que na depressão, elas estão num nível tão acentuado que elas trazem um prejuízo significativo àquele indivíduo. Então, essa é a questão. É claro que para responder bem essa questão dimensional, se exige uma avaliação que seja caprichada, que seja show de bola. Eu não sei se ele passou por uma avaliação muito boa. Vários profissionais podem diagnosticar, eu não estou discutindo assim ninguém especificamente, mas de fato o que a gente acompanha na comunidade é que é muito difícil você ter um bom diagnóstico de autismo se não for uma pessoa que trabalha com aquele campo. Você vai, muitos médicos, os médicos não sabem direito o que é autismo, falam coisas que não estão correlacionadas àquilo que a gente já tem estudado, aquilo que é consenso na área, né? Muitos médicos não sabem, né? Por quê? Porque a formação na medicina, vocês têm uma menção ao autismo, mesmo na pediatria, tem uma menção muito rápida, são coisas muito sutis. São poucos os casos que as pessoas realmente se dedicam àquilo. Mesmo se for um neuropediatra, às vezes tem neuropediatra que não entende. Então tem que ser alguém que está mais focado nessa área, né? Então, você ir num profissional para avaliar uma outra coisa qualquer, né? E aí você recebeu o diagnóstico de autismo, não dá para saber o quão rigoroso foi de fato esse processo. Mas de fato é muito difícil disso acontecer com um profissional que não seja mais especializado na área. Vamos continuar aqui. Aí eu não quis dar muita moral. Mas eu recebi o diagnóstico e falei, sabe que você eu não vou pode mais pensar? atrás, deixa. Elon Musk é autista. Olha que gente legal. Mas será que é? Então, por exemplo, quando eu posto o vídeo aqui do Elon Musk, muitas pessoas falam isso. Então, tem uma postura que as pessoas da comunidade têm, em geral têm, e que eu acho que é uma postura saudável, é a postura de dizer assim, se a pessoa disse que ela tem, a gente não vai questionar, a gente não é fiscal de diagnóstico de ninguém. Isso é que você seja um servidor público que tem que dar acesso a um certo direito, e aí você precisa do diagnóstico para dar acesso àquilo, né? Mas se a pessoa disse num contexto que ela tem um diagnóstico, então a gente vai tratar como se tivesse, né? Independentemente de a gente ir lá olhar para ver se esse documento é ou não é. De fato, a gente pode discutir sobre o quão representativo do espectro do autismo são esses vários casos, né? Mas a gente, de fato, não, por regra, não faz isso porque já existe uma negação muito forte desse diagnóstico na sociedade, né? Pessoas com autismo nível 1, na sua grande maioria, relatam que essas suas necessidades que estão relacionadas ao diagnóstico muitas vezes são subestimadas pelas pessoas, né? A dúvida do diagnóstico que acontece por parte da família, por parte dos amigos, é muito grande. Então, do ponto de vista da comunidade, a gente faz uma recepção, um acolhimento com base no relato do indivíduo, né? Mas é claro que nós também não estamos fazendo nenhuma oferta de direitos, nada disso, né? Continuando. Ele fala que é. Então, provavelmente ele recebeu um diagnóstico. Eu recebi e falei. Aí falou, tem que continuar acompanhando agora para ver o seu espectro. Eu falei, eu não quero saber. Então, esse relato é muito estranho, né? Se foi isso que tiverem dito a ele, não tenho certeza se foi um processo que seguiu um processo de avaliação bacana, né? Mas pode não ter sido nada disso, ele pode ter entendido tudo errado, pode também não ser nada, pode ser uma brincadeira, sei lá. Não sei, acho que não, né? Mas aqui não é um documentário, não é uma coisa assim que ele tem que seguir, ele também não precisa contar todas as coisas que aconteceu, ele pode, enfim, reter essas informações, mas este processo não corresponde, você não faz primeiro uma avaliação e dá positivo e depois você continua a avaliação para ver qual é a faixa do espectro, como ele falou aqui. Não é assim que funciona. Você não quer saber? Não quero saber. E só se eu conseguir um atestado que eu sou para poder fazer muitas piadas disso sem ninguém me cancelar. Ele tá falando aqui, que tem um histórico de cancelamento grande.
porque ele, como humorista, né? Ele é apresentador, mas ele continua sendo humorista de alguma forma, né? Às vezes ele faz um show de stand-up, ele publica também no Twitter, outros lugares assim, né? Coisas que tem uma certa via de humor, né? E muitas vezes ele faz piadas com vários grupos que se irritam, né? Cancelam, criticam bastante ele. Então, entre eles, grupos de pessoas com deficiência, né? Então, por isso que ele tá falando aqui. Aí me interessa você tem um lugar de fala. Diploma de espectro, que eu vou fazer um show só zoando e quero ver me cancelarem. Diploma pra se aposentar, né? Aliás, tem vários humoristas que já passaram por situações de crítica na comunidade. O Di Lopes, o Abner, o Afonso Padilha, o Léo Lins, que foi no próprio programa. Aliás, eu recomendo vocês assistirem o Danilo Gentili, o episódio dele com o William Timura, que foi um episódio espetacular, muito bom. O William Timura foi muito, muito, muito bem. Eu vou colocar na descrição aqui, vocês podem acessar também. Foi muito legal, eles falando sobre autismo dentro do The Noite com uma pessoa diagnosticada com autismo, que é o William Timura, que é uma pessoa que também entende do assunto, né? A crítica aqui que eu acho que é uma crítica válida, assim, só o fato de eu ter o diagnóstico, pode falar qualquer coisa, não tem não tem esse critério, né? E eu acho que a vantagem de ter ido o William Timura lá, porque foi uma pessoa que de fato entende. Tem muitas pessoas que não entendem do tema e que falam só com base no diagnóstico. Então, quando você tem só o diagnóstico como base, eu acho que faz sentido, por exemplo, você compartilhar a sua experiência, e aí a gente ouve uma experiência, ouve outra, isso pode ajudar a gente a formar uma ideia, né? Mas não basta você ter só o diagnóstico para você entender do assunto. Por isso que foi tão bom esse programa dele. Bicho, aqui, ó, vou me aposentar e vai embora. Mas eu não quis aprofundar e eu achei que do jeito que foi me dado o diagnóstico foi uma coisa tão banal que falou, caramba, então eu sou isso. Porque, tipo assim... Então, eu vou encerrar aqui, porque isso aqui pra mim era a parte que eu queria chegar, que eu achava importante por conta do tamanho nosso aqui. Eu não sei como é que foi esse processo. Eu já tive tantos relatos de tantas coisas, assim, estranhíssimas no processo de avaliação, que a gente não sabe dizer o que aconteceu. Mas vamos supor, o que ele está descrevendo tenha sido exatamente como ele foi. Ele foi no médico, para falar de alguma coisa, suponho que seja um médico, né? Não sei. Ou um psicólogo, para falar de alguma coisa, para expor algum tipo de questão, que aparentemente não era uma questão relacionada ao autismo, porque ele nunca teve essa perspectiva, ao que parece. E alguém, banalmente, como ele diz, disse, você está no espectro, você é autista, e continua fazendo para a gente ver só o grau. Ele achou que isso foi muito banal, mas de fato não é assim que se faz uma avaliação diagnóstica. De fato não é assim, né? De fato, se foi desse jeito que ele está descrevendo, foi uma coisa que não foi apropriada. E aí isso pode gerar uma percepção de que, de fato, esteja errado. Eu não quero dizer que esteja errado, pode ser que esteja certo, né? Mas pode gerar essa impressão, essa falta de confiança. Então, o processo de avaliação diagnóstica, ele é bem complexo, ele envolve muitas coisas, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui, mas eu vou fazer um outro depois só sobre diagnóstico de autistas adultos leves, né? Eu vou falar sobre isso, porque eu acho que vale a pena. Eu já falei isso no vídeo, mas respondendo um pouco rápido, mas explicando passo a passo como é que é esse processo de avaliação diagnóstica. Aliás, como pode ser os percursos de avaliação diagnóstica. E aí, enfim, ele desistiu, então, de seguir o processo de diagnóstico. Se alguém fez essa apreciação diagnóstica dele, mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que não tem lá o diploma para poder apresentar, aparentemente, a pessoa não pôs no papel, então só deve ter falado, que continua sendo uma relação muito estranha. Eu só vou continuar aqui se eu for distinguir qual é o nível, sendo que o nível não é imprescindível para fechar o diagnóstico de autismo, né? E no caso dele não é a menor dúvida de qual é o nível. Portanto, eu acho que tem muitas coisas aí que não estão claras, e ele tem todo o direito também de não dizer, mas eu acho que os apontamentos dele aqui servem para a gente refletir enquanto comunidade sobre a natureza desse diagnóstico, sobre os adultos irem ou não procurar esses processos de avaliação, aceitarem ou não essa perspectiva de que eles são pessoas autistas, né? Então eu acho que colocou luz sobre esse tema e nesse sentido tem um papel muito positivo, sempre tem um papel muito positivo. Um grande abraço, gente, até a próxima, compartilhe o vídeo aí, até mais.